Oi, gente. Então, essa é educação continuada. Eu sou a Marina Frisso, sou médica de família e comunidade. Também fiz pós-graduação em acupuntura médica, por isso que o nome é esse estranho, acupunturiatra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre acupuntura, alguns conceitos de acupuntura e algumas questões práticas para a gente usar junto com os óleos essenciais para potencializar o uso já dos nossos óleos essenciais. Certo, gente? Pode passar. Então, a gente vai falar de alguns conceitos de medicina tradicional chinesa, que é esse MTC, né? Uma sigla de uma palavra, de um conceito que é bem amplo, né? Inclui a acupuntura, inclui a acupressão, inclui a fitoterapia. Dentro da fitoterapia tem a aromaterapia, né? Existem outros métodos também, como o Gua Sha, como o Tai Chi, o Qigong, né? Então, dentro de tudo isso, a gente vai tentar dar uma resumida para unir a medicina tradicional chinesa com a aromaterapia, tá? E aí eu vou falar de alguns pontos que são interessantes, não que sejam os mais importantes, mas eles são interessantes para a gente poder se auto-aplicar uma pressão naqueles locais ou uma pequena massagem para poder potencializar os efeitos da aromaterapia. Pode passar. Então, dentro dos conceitos, tá? Isso a gente vai só passar por eles, porque a gente ouve muito, né, e vê muito, assim, essa imagem relacionada com a acupuntura e com a medicina chinesa, e às vezes não tem muito entendimento do que significa, né? Então, esse símbolo mostra mais ou menos o conceito do yin e yang, que é relativamente complexo, né? Na verdade, tudo a gente pode classificar como yin ou yang dentro da natureza, dentro do universo, né? E basicamente assim, por exemplo, a gente fala muito preto no branco, a gente fala muito em ou isso é claro ou isso é escuro, e na verdade tudo se interrelaciona, tudo se interconecta, né? E o que que esse símbolo mostra, né? Dizendo assim que dentro do Yang tem Yin e dentro do Yin tem Yang. Então a gente tem um pontinho preto dentro do branco e a gente tem um pontinho branco dentro do preto. Esses fenômenos eles estão sempre a gente diz que o pontinho ali seria a semente. Eu achei que a Santa estava falando, por isso que eu fiquei de olho. Tá ok. A gente diz que é a semente dentro, né? Então, o dia e a noite, por exemplo, o dia é mais yang, a noite é mais yin, né? Tem algum momento, né, em que existe a semente do dia nascendo dentro da noite e vice-versa, né? Então, quando a gente fala dos fenômenos, né, e também das plantas, por exemplo, não dá para dizer que algo é totalmente yin, totalmente frio, totalmente escuro e nem que nada é totalmente yang, né? Então é muito complicado explicar as doenças e o uso dos óleos essenciais dentro desses conceitos da medicina chinesa, assim, em uma só aula, tá? Talvez em um curso a gente pode pensar no futuro, né? Sobre as plantas, tá? Eu quero só aproveitar o momento para falar. A gente pensando que o mais alto é mais yang e o mais baixo é mais yin, as flores e os frutos geralmente são mais yang, né? As folhas e as raízes são mais yin. Isso pode ser importante em algum momento quando a gente pensar que alguém está muito eufórico, né? Ou tá muito ansioso, tá com muito yang, e a gente pensar em usar uma raiz, por exemplo, como o vetiver, para a gente acalmar isso. Por isso que a gente usa vetiver para foco, para ajudar num sono mais profundo,
tá? Então, isso é só um exemplo mais prático, porque é muito difícil de explicar. É isso, Sam, pode passar. Hum. Se tiverem alguma dúvida, avisem, tá, pessoal? Porque eu sei que é bem complicado. Eu me lembro de quando eu tive essa aula a primeira vez, eu fiquei, meu Deus. Tá, gente? Então, como eu estava falando, né? Tem a parte dos cinco elementos, além do yin e yang, e eles também, a gente considera, se vocês olharem, tem esses símbolos, né? E tem as flechinhas ali no meio, que significa que um vai gerando o outro, né? Então, nunca uma pessoa ou uma doença é só do fogo, é só alegria. Uma pessoa deprimida, por exemplo, né? A gente pensaria, uma pessoa mais caída, mais para baixo, mais Não, ela vai ter momentos que ela vai estar alegre, ela pode sair de casa com os amigos e se divertir, e daqui a pouco, quando ela volta para casa, ela volta para aquela depressão. Então, as doenças também e os sintomas, eles também são assim circulares, eles vão mudando, né? Por isso que às vezes é importante quando a gente fala, principalmente de usar os olhos pelas indicações, né? Às vezes eu comento ali no grupo que a gente tem que pensar da onde veio aquele sintoma, né? Porque às vezes alguém vai ali, mas tem problema de fígado. Qual é o problema de fígado? É o fígado da medicina chinesa, é o fígado órgão, que é outra coisa, né? É fígado, porque a pessoa ouve falar em fígado, aquela azia é problema do fígado. Azia nem sempre é problema de fígado. Azia às vezes é de estômago, às vezes é de esôfago, né? Então eu sempre falo nisso, por quê? Porque é importante a gente olhar o paciente, o cliente, a pessoa de maneira integral e não transformá-la no sintoma, né? Senão a gente vai passar indicando. Ui, a gente do diabetes. Muta todo mundo aí que tá. Hum, Samanta, acho que ela já o que aconteceu, gente? entrou no É, Vibra. Botar todo mundo no muta mudo. mutial e só libera a Marina. Pronto. Certo? Ok. Então, dentro desse conceito, eu acho muito importante falar nisso, até porque eu vi ali que colocaram como médica integrativa, né? O que é a medicina integrativa? Tem tido muito um mau uso dessa palavra, tá? A medicina integrativa, ela veio como um novo nome para medicina alternativa, que também é o que a gente está lidando quando a gente fala de aromaterapia, de óleos essenciais, né, de plantas em si, né, que é o que, digamos que se a gente fosse falar o contrário, assim, da medicina ocidental, é a medicina mais alopática, centrada no hospital, né, centrada em especialistas, super especialistas, né, no dedão do pé esquerdo, né? Então, assim, a medicina integrativa é a que integra a pessoa, é a que considera a pessoa como um todo, como um ser humano que tem um estômago, e não como apenas um estômago, separado de todo o resto. E é importante a gente pensar isso na hora que a gente vai indicar um óleo essencial, porque a gente pode, por exemplo, utilizar um óleo quente, né? Pensando, não, a pessoa está meio para baixo, eu vou usar um óleo de gengibre, por exemplo, né? Para deixar ela mais animada, para deixar ela mais ativa e tal. E às vezes, quando tu olha todo o contexto da pessoa, tu pode estar atrapalhando ela, né? Como que a gente vê isso dentro desse conceito dos cinco elementos? Existe assim, cada uma dessas cores, tá? Cada um dos sentimentos que vocês vão ver ali embaixo, os elementos que é madeira, fogo, terra, metal e água, né? E tem também um órgão atrelado a cada um desses, tá? Então, assim, o fogo é do GAN, que é do fígado,
Desculpa, o fogo é do coração, tá? É que eu tô acostumada com a madeira tá em cima. O fogo é do coração, né? Que é a alegria excessiva, euforia quando está fora quando aumentou demais o fogo, né? Ah, mas então é ruim estar alegre. Não, não é ruim estar alegre. É ruim estar eufórico demais. É ruim ter aqueles problemas de a fase maníaca, por exemplo, do transtorno maníaco-depressivo, que nem é mais esse nome, é transtorno bipolar. A, a pessoa que não tem, ela não tem limite, ela tem muita impulsividade, aí começa a fazer bobagem e tal. Isso seria um excesso do fogo, tá? A terra, tá? A terra é o elemento do baço pâncreas, tá? Tem a ver com os sentimentos de preocupação e a pessoa mais reflexiva, né? As ideias fixas é quando a pessoa está com um excesso ali, né? Então, ali está falando de quando é que tem um problema de excesso, né, do elemento terra. E aí, ali está mostrando a geração, tá? Então, assim, depois eu falo disso também. Aí a terra indo para o metal. O metal é o elemento do pulmão. Isso não é o órgão em si, tá, gente? Isso é o órgão conceito de medicina chinesa, que é bem mais amplo, depois vou explicar ali no meridiano rapidinho. O elemento associado ao zang, né, ao órgão chinês do pulmão, é o metal e a emoção é a tristeza. A tristeza excessiva é que vai levar à melancolia, à depressão, e a gente diz que essa pessoa está com muito metal, né? O próximo. A água fica até fácil de relacionar dentro do nosso organismo com o rim, né? Que é o órgão principal. E a emoção relacionada ao rim é o medo, e o excesso de medo, né? O excesso do elemento água é que daí transtorno de pânico, ansiedade, né? As fobias, né? Então, esse é o resumão. E a madeira, né? Que foi o que eu comecei enganado ali. A madeira está muito relacionada, então, a raiva, né? O elemento madeira está relacionado à raiva e tem relação com o órgão daí fígado, tá? Até dá para lembrar porque o verde, né? A gente tem nas figurinhas ali, a gente vê o verde de raiva, né? O Hulk fica verde de raiva. Então, o fígado lembra a gente da agressividade, da raiva, né? E tem a ver, então, com o excesso, dando a agressividade excessiva, né? Porque um pouco de raiva, um pouco de alegria, um pouco não, bastante alegria, mas enfim, um pouco de preocupação são coisas benéficas, né? A gente pensa às vezes, não, mas a pessoa que sente raiva, ela vai passar mal. Isso é quando tem excesso, né? Então, a raiva, ela faz com que a gente consiga se defender do que pode nos fazer mal, né? A preocupação é uma maneira também de a gente se defender, né? Para a gente não pegar e se pendurar para fora da janela sem ter um apoio, sem ter uma proteção, né? A gente pensa muito em relação às crianças, assim, que elas são bem mais impulsivas e não têm muita noção, às vezes, de que a gente sabe que se cair da janela, pelo menos aqui do oitavo andar, né? Ou a gente se machuca muito ou a gente morre, mas a criança não sabe. Então a gente dá todos esses conceitos para a criança, assustando ela, explicando para ela que vai fazer mal, que a gente não vai deixar as pessoas aprenderem do pior jeito, certo? Então, a tristeza também é importante para a gente tem que ter os momentos de recolhimento, né? Quando é que é horrível? Quando a pessoa está, por exemplo, entra num luto muito prolongado, né? Numa depressão, que não sai mais de casa, aí é que a gente vai lidar com isso, tá? Então, um momento de tristeza, um momento de raiva fazem parte da nossa vida, tá? Podemos passar.
Então, a gente vai... Oi? Acho que abriu de novo ali. Então, a gente vai falar de alguns... A gente vai falar de alguns pontos mais interessantes para a nossa prática e vamos tentar associar juntos, tá? Já tem algumas dicas de óleos ali, mas a gente pode ir conversando sobre outras ideias, tá? Pode passar. Não estou me enxergando porque eu não consegui ajeitar aquilo lá, mas eu vou mostrar para vocês o meu lindo boneco da acupuntura. Estão enxergando? Faz um ok aí. Então, assim, os meridianos, os canais onde constam os pontos, né? Eles, não que a gente tenha infinitos pontos dentro dos canais, né? Mas são pelo menos mais de 300, 400 pontos que a gente tem e não tem como a gente ver tudo isso em uma aula. Então, eu escolhi alguns pontos para a gente ir conversando, tá? E como eu tive alguns problemas com a apresentação, tem alguns que eu vou ir consertando, tá, gente? Então, assim, aqui é o VB21, que é o que está ali na foto, ok? Então, assim, eu não vou explicar toda essa parte aqui lateral, assim, vou mostrar para vocês onde é o ponto, tá? Deixa eu só tentar me enxergar aqui, que eu não sei por que sumiu de novo. Voltando. Tá, aqui. Então, o VB21, ele é aqui nessa região, tá? Vocês estão vendo ali na imagem, ele é mais ou menos na metade do caminho. A gente usa uma região posterior aqui para medir, mas não é necessário, tá? É o ponto mais alto aqui. Geralmente a gente pressiona, né? Aqui tem um músculo que chama trapézio, e onde a gente pressiona aqui no ponto mais alto, a gente encontra um pontinho mais dolorido, geralmente, principalmente em quem está tenso, trabalhou o dia inteiro, né? Ou fez algum esforço, e aí aquele pontinho fica um pouquinho mais sensível, tá? Muito útil para a gente massagear essa região, né? Não precisa encontrar o ponto exatamente, mas o meio do músculo costuma ser o mais dolorido quando a gente está com aquele ponto contraído, tá? E aí se recomenda óleos que atuem na dor, tá? Então, Deep Blue, né? Pode ser o Deep Blue Rub também, que é o creme, né? Que eu acho fantástico, né? O Pastens também é interessante de aplicar aqui, copaíba, frankincense, que se usa em toda a parte de nervos, né? E sistema nervoso central, tá? Vamos passar. Agora me dei conta porque que eu consertei no meu, não no teu, né, Sânia? Tudo bem. Então, o ponto IG4, esse é bem conhecido, né? A gente pega a nossa mão, tem esse osso aqui que é o metacarpo, que ele tá desenhadinho ali na foto, né? Então, esse osso aqui, tá? Esse osso comprido da mão, tá? E aí, na parte que fica mais gordinha aqui, que é o músculo, né? Aqui, perto desse gordinho aqui, tem o ponto IG4, tá? Então, a gente pressiona ele, pode pressionar com o polegar mesmo. Também costuma ser um pontinho um pouquinho mais dolorido. Esse ponto é um coringa dentro da acupuntura, tanto que tem gente que pensa, meu Deus, todo acupunturista coloca os mesmos pontos, né? O IG4, ele é um dos portais que a gente chama, então ele é realmente muito útil, alivia dores, ajuda a tratar depressão e ansiedade, né? Porque ele tem a ver com parte de sistema nervoso central, né? Então ali o que está mais indicado são o hortelã por causa de dor de cabeça, né? O Deep Blue por causa das dores em geral, e o Zengest para náuseas e vômitos, né? Então,
se usa realmente esse ponto aqui. Na dúvida, aprendam esse aqui. É super útil. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa. Da cabeça e pescoço, o IG4 é um ponto excepcional, tá, gente? Então, assim, se tiver uma dorzinha do pescoço para cima, dor de garganta, dor no dente, dor na mandíbula, IG4, né? Dor de cabeça, pensamento acelerado, IG4, certo? Pode passar. Tá? O C7. Tá? Então, depois a gente vai juntar alguns deles, vocês vão ver que legal que é o exercício. O C7, ele tem esse nome bonito, Shenmen, né? Desculpa que aqui tá caindo o meu boneco. O C7, ele descendo aqui do dedinho, tá? Ele tem uma depressãozinha aqui, tu baixa desse osso aqui, eu não vou ficar falando nome de osso da mão, que vocês não precisam aprender, tá? Tem uma bolotinha aqui, que é o final do osso, e tem uma depressãozinha aqui, ok? A gente sente aqui, ó, a lateral daquele tendão que aparece ali, tá? Bem na dobra do punho. Tem uma depressãozinha aqui, e depois a gente vai ver um outro ponto que é aqui, que é na outra depressão perto do polegar, tá? Os dois são interessantes. O C7, o Shenmen, é o ponto que se chama portal do espírito ou portão do espírito. Por quê? Porque na medicina chinesa, o coração é que abriga a mente, tá? Imaginem que é uma medicina que surgiu há 5.000 anos. Então, assim, não se sabia anatomia, não se sabia que existia o cérebro, né? Não se podia, inclusive, estudar cadáveres naquela época e não se sabia para que servia o coração e para que servia o cérebro e o que era qual, né? Então, o coração era considerado quem abrigava a mente. E o Shen tanto é a mente quanto o espírito, tá? Então, esse é um grande portal. Para que a gente usa esse ponto aqui, tá? A gente fala dessa maneira assim, tonifica o coração, equilíbrio yin yang, isso é muito complexo, né? Basicamente a gente usa para quê? Para acalmar, tanto acalmar a parte mental, quanto a parte de, como é que eu vou dizer, sistema simpático, parasimpático, para a gente conseguir relaxar. Então, quando a gente se sente ansioso, nervoso, além de a cabeça ficar mil, o que acelera? O coração. Claro que a gente não vai recomendar que um paciente, uma pessoa que tenha arritmia, faça só acupuntura, use só óleos essenciais. A gente recomenda que a pessoa pelo menos avalie. Mas em muitos casos a gente vai sentir o coração acelerar simplesmente porque está muito calor, porque subiu muito rápido a escada, porque levou um baita de um susto, né? E aí o C7 é muito útil, principalmente nessas horas que está ligado o emocional com o físico, ok? Então, é um ponto muito interessante para isso. Ele também ajuda a gente a relaxar, vocês vão ver que tem ali aquela junção, tá? Que eu vou explicar dos pontos. E também é usado para medo, por exemplo. Tem gente que quando vai fazer exame de sangue, desmaia de medo, tá? Então, esse é um ponto que a gente pode usar para tentar relaxar quando a gente está sentindo um pânico, uma fobia, né? Medo de palco, né? Que é quando a gente vai se apresentar assim na frente dos outros e dá tudo errado, a gente aperta ali para se acalmar, para relaxar, tá? E tem um outro que eu anotei que eu achei interessante, que medo de exame, né? Medo de exame, medo de palco, tá? Então ele é muito interessante nesses momentos que a gente não pode tomar um remédio e não pode se entupir de lavanda. A gente vai usar uma gotinha
gotinha da lavanda, do Balance, do bergamota, do tangerina na mão, relaxa e pressiona o pontinho para relaxar, ok? Vamos passar para o prato. O PC6. PC6, depois a Sam tem que me dizer se ela testou hoje de tarde. O filho dela não estava muito bem. Então, esse é mais chatinho de encontrar, tá? Mas como que a gente vai medir? É mais ou menos no meio do punho, tá? Eu sou mais gordinha, não sei se vai aparecer aí, mas se vocês fizerem assim, ó, fecha a mão, que nem tá ali na foto, fecha a mão e mexe assim, vocês encontram que aqui tem dois tendões maiores, ó, e formam um buraco, tá? 3 dedos para baixo, ali fala dois cum. Dois cum é dois chum, é equivalente a 3 dedos, tá? Os 3 dedos. E aí encontra aquele buraquinho ali. Qual é a coisa mais importante desse ponto? Ele é excelente para náusea, vertigem, tontura, aquele enjoo que dá no carro, tá? Agora até vou contar uma historinha. Uma vez eu fazia plantão ainda de ambulância. E aí a gente estava naquelas curvas da Serra Gaúcha, que acho que só a Carol aqui vai entender. Ótimo para gestantes, ótimo para quem faz quimioterapia. Claro que se a náusea é muito forte, às vezes vai precisar mesmo de acupuntura, porque daí a gente coloca uma agulha, é como se colocasse eu sempre digo, colocar uma agulha no meio de um monte de fio desencapado, né? Tem nervos que passam aqui, inclusive às vezes a gente acerta eles meio sem querer, porque passa tudo muito grudadinho, e é um ponto que funciona na hora. Inclusive crianças que fazem quimioterapia e fazem acupuntura, eles já vêm com o punho assim, mostrando, porque eles sabem que aquele ali alivia, tá? É um dos pontos mais comprovados da acupuntura, tá? Assim, mais estudados e comprovados, tá? Então, assim, eu estava ali fazendo meu plantão de ambulância, o motorista a mil, porque o paciente não estava bem e estava acabando o oxigênio da ambulância. E aí, aquelas curvas ali de São Marcos, tá, Carol? E a gente de costas para o motorista, entendeu? Nas curvas. Daí a técnica de enfermagem que estava me ajudando a manter o paciente vivo começou a ficar nauseada e tonta. Disse, gente, o que que eu vou fazer com essa pessoa? Não podia fazer um plasio para ela, não podia dar nada que desse sonolência nela, tinha que continuar atenta. Eu disse, guria, tu pega agora, ó. Ensinei, mostrei para ela, daí, né? Fica mais fácil eu mostrando assim. Se tu aperta aqui, ó, onde tu tá sentindo essa dorzinha, porque eu apertei forte, continua apertando para aliviar a náusea. E passou. Eu ficava maravilhada quando eu comecei a estudar acupuntura. É muito bom, gente. E aí, claro, quais óleos que a gente pode usar? Se a gente está pensando na parte emocional, né? A gente vai usar lavanda, gerânio. A gente pode usar os florais em geral, né? Para relaxar. E a gente pode usar o hortelã se essa náusea, principalmente se ela está também pelo efeito hortelã, mas ela está muito relacionada à enxaqueca. E tem gente que antes de ter a crise de enxaqueca fica com enjoo, né? Fica com tontura. Então, como eles são sintomas, por isso que eu digo que a pessoa não é só um sintoma. Às vezes ela tem náusea, por quê? Porque ela tem dor de cabeça. Vai lá, usa hortelã para aliviar a crise de enxaqueca e mais o pontinho para aliviar a náusea, tá? O lemon a gente já sabe, né, que funciona bastante nessa parte digestiva e o Zengest. Tá? Eu vi que tinha uma pergunta, mas eu vou tentar responder depois, tá? Senão me atrapalho demais. E o último ponto do triângulozinho ali que eu vou falar para vocês, que é o triângulo de Buda, é o Taiwan, que é o pulmão 9, tá? O pulmão 9, ele vai ser, a gente viu o pontinho aqui, eu sei que é difícil de a gente lembrar, né?
o pulmão 9, ele é do lado do rádio, que tem gente que lembra da época da escola, assim, como que a gente lembra que o osso de cá é o rádio? Porque tem antena. Nem existe mais rádio, mas vamos lá. Então, o ponto P9, ele é no outro buraquinho. Então, a gente tem um buraquinho aqui, para baixo desse osso, e um buraquinho aqui, para baixo desse osso. Ó, tem um osso aqui e um buraquinho. Deu para ver? Esse é o pulmão 9, tá? Para que ele serve esse pulmão? Esse ponto, tá? Esse ponto, ele vai ajudar em questões respiratórias, e isso vale desde a parte do trato respiratório superior, então sinusite, rinite, congestão nasal, e também em relação à inferior, a tosse, né? O excesso de secreção ali de catarro, a crise de asma, né? Os pontos de pulmão são muito interessantes. Esses são os mais comuns, tá? Depois, assim, dentro da medicina chinesa, se a gente vai fazer uma sessão de acupuntura, existe uma outra maneira de diagnosticar que não é tão simples assim. Ah, o pulmão resolve da asma, tá? Mas isso é para um outro momento. Então, esse ponto, além de ele ajudar nessas questões de respiração, ele também tem a parte de dor local aqui, né, no punho, tá? Então, tem gente que tem essas dores e formigamentos, né, na mão, no punho, no braço. Por quê? Porque o meridiano vem pelo braço, tá? Então, a gente consegue também aliviar isso. E também vai aliviar aquela falta de ar que pode ter uma relação aí com o nosso emocional, tá? Pode passar. Ah, e tem os óleos ali já indicados, que a gente já sabe, o eucalipto tem relação com a respiração. A gente pode daí, se está num momento, né, que a gente consegue associar essas duas coisas, usar daí o nosso difusor de preferência para a gente, ou então inalar ali do vidrinho ou na mão, e, enquanto isso, dar uma massageada naquele pontinho do pulmão, tá? O hortelã também a gente sabe que ajuda na respiração, o breathe nem se fala, que tem os dois dentro, e o on guard pela questão de prevenção mesmo da nossa imunidade, tá? Pode passar. Então, o que eu falei 2, 3 vezes sem explicar é o tal do triângulo de Buda, tá? Ali a gente só vai associar os 3 pontos, e se a gente consegue, né, a gente vai tentar colocar os dedos de maneira que a gente consiga apertar os 2 buraquinhos ali, que é o pulmão 9, o coração 7, e mais aquele que é 3 dedos para baixo, tá? Então a gente dá uma massageada, tá? Como que a gente faz massagem de acupressão? Mais ou menos 40 segundos, 1 minuto, né? A gente pressiona aquele ponto e aí a gente faz uma pausa e pressiona mais um pouquinho, tá? Então é importante, porque às vezes a pessoa acha que é um botão, né? Que é mágico, a gente vai lá e aperta e passa tudo. Não, a gente tem que dar uma massageada, porque a gente está estimulando ramos de nervos, tá? Inclusive, quando a gente tem gente que acha que nervo é só o que a gente enxerga. Na verdade, a pele tem inervação, as artérias têm inervação própria, e todo ponto onde a gente pressionar ou estimular ou colocar uma agulha no corpo tem alguma ação, tá? Alguns, inclusive, são perigosos, por isso que a gente sempre recomenda fazer acupuntura com alguém que tem alguma formação na área da saúde, tá? Então, o triângulo de Buda, para que ele serve? A gente ali junto, a gente vai pensar no Shen, né? Naquele acalmar o espírito, acalmar o coração, a palpitação, o coração a mil, acalmar a parte do pulmão, da respiração, e acalmar a náusea, que tem muita gente que fica tonto, enjoado quando está nervoso. Então, se a gente pressionar esses 3 pontos, a gente está dando um relaxamento incrível para uma crise de ansiedade.
E aí, associando os nossos óleos essenciais do terra, não tem como dar errado, né, gente? Então, é muito interessante se a gente tem, principalmente alguém que tem crise de pânico, sabe? Às vezes, só de a gente ensinar a pessoa ter que se concentrar para encontrar os pontos, aplicar o óleo certo, ela já sai da crise porque ela precisa se concentrar na terapia para ela se sentir melhor. Então, é muito interessante tentar ensinar esse tipo de aprendizado. Tá. Os olhos que tá mostrando ali, né? Eu amo o Adaptive, tá? Não queria falar nome de remédio, mas Adaptive para mim, sim, sim, vai ter esse material. Eu vou enviar o que eu já corrigi, tá? Porque eu esqueci que eu tinha deixado traçando de um jeito e eu salvei no meu computador de outro. Então, assim, o Adaptive, eu acho ele espetacular. Ele tem vários óleos que são relaxantes para o organismo, né? E é o mix calmante da Doterra. Inclusive, ali tá o vidrinho de 15 ml, que eu amo de paixão. Mas eu sempre carrego um rolon. Inclusive, quando entrou em promoção, eu fiz um estoque de rolon de Adaptive, porque sempre estão me pedindo e eu considero ele, assim, excepcional, porque ele dá um relaxamento sem a gente ficar sonolento, né? Que eu acho isso muito importante, porque uma pessoa que tem uma crise de pânico, às vezes ela está no trabalho dela, às vezes é uma pessoa que está dirigindo, né? Às vezes é uma pessoa que tem Eu, por exemplo, se me aparecer uma aranha dentro do carro, eu surto, eu preciso ter alguma coisa que me relaxe, mas que eu preciso continuar dirigindo, né? Então, o que que eu faço? Sempre carrego meu Adaptive junto, passo na mão mesmo, o rolãozinho, e sigo em frente na próxima sinaleira, eu penso o que que eu vou fazer, né? Então, eu acho muito, muito legal esse óleo. O Balance eu uso toda noite, se eu puder, no meu difusor. Eu adoro. O Vetiver eu conheci recentemente, também graças a uma aula da Samantha, que ficou gravado em mim. Gente, eu tenho que ter esse óleo espetacular também. Vetiver, eu não sei se eu já ouvi isso em alguma aula, mas depois que eu comprei ele, acho até que eu ganhei. Eu recomendo muito e faço muito junto com blend, coisa assim, quando eu vou fazer para homem, né? Porque ele tem um cheiro mais de perfume masculino. E aí, às vezes, os homens ficam, ai, lavanda, né? Cítrico, essas coisas, não gostam muito, né? E aí a gente vai e coloca um vetiver, já fica um perfume mais fechadinho, assim. O pis, que eu digo que é pra gente não perder o réu primário, né? Acho bem importante isso. E o frankincense é o coringa para mim, né? Ele, além de ser maravilhoso para a pele, né? É excepcional em todos os problemas e sintomas de sistema nervoso central e periférico. Então, tudo onde tem nervo, pode ir frankincense. Vamos lá, gente. Mais uns slides, deixa eu só ver aqui. Você pode passar. Tá aqui. Só olhando a hora. Acabando meu tempo. Então, esse aqui é um esprinha, tá? Por quê? Porque a gente, principalmente aqui no sul, mas com o tempo do jeito que tá, o clima do jeito que tá, em todo lugar é importante a gente saber. A gente tem dois pontos, porque é bilateral, né? O ponto VG20, que é o bairrui, e aqui para cima também, que é onde faz a voltinha do nariz, tá? Que é onde começa o osso mesmo, que o osso do nariz ele vem até aqui, tá? Então, aqui onde a gente sente, né? Que tem um buraquinho, e aqui bem na base do nariz. Esses pontinhos, eles são muito interessantes para descongestionar o nariz, tá? Então, como é que a gente pode pensar em usar isso, né? Usando quando a gente vai fazer quando a gente vai fazer uma inalação por causa de uma gripe, um resfriado, a tal da Covid, né? Rinite, sinusite. Se a pessoa tem dor de cabeça porque tem sinusite, isso é bem comum, são umas dores mais assim no rosto,
muito, né? Aquela dor no rosto que tu vai ouvir a pessoa e tu já vê que ela tem aquela voz anasalada de nariz trancado, sempre tentar indicar algum óleo que ajude na parte respiratória também, tá? Então, o hortelã imediato, né? Ele abre tudo e alivia a dor de cabeça na hora, pelo menos para mim e para muita gente que eu conheço, né? Acho o efeito dele incrível. Eucalipto também, né? Acho muito importante, assim, separar para a gente saber o efeito de cada um, mas eu gosto muito de indicar o Breathe porque ele já tem os dois, né? Ele já tem a ação mais completa. O alecrim, né, que é o rosemary, ele, além disso, ajuda a gente a ficar com mais foco, mais atenção, né? O hortelã também. Então, além de a gente pensar na parte respiratória, a gente também está ajudando nisso, né, para a pessoa já conseguir se concentrar um pouco melhor, principalmente quando ela tem essa rinite, que são pessoas, a gente vê que tem aquele rosto cansado, né? Fica até com olheira, assim, o médico que atende muito isso já está acostumado a se enxergar de longe quem tem rinite, quem tem sinusite, que são pessoas que passam dia e noite mal, né? Então a gente pode ajudar com os nossos óleos essenciais. E a copaíba que tem um efeito anti-inflamatório, né? E que, nossa, um super coringa também, não dá para não ter. Vamos lá para o próximo. O Yin Tan, ele é um ponto extra. Ele não está em nenhum daqueles meridianos que eu mostrei, nenhum dos canais de energia do corpo descrito, tá? Mas ele é dos mais usados na acupuntura, né? É o ponto que falam em terceiro olho, é um ponto de chakra, né? Então ele tem toda um estudo da energia dele em várias áreas do saber, né? Para que que ele serve dentro da acupuntura? Ele é um outro coringa, ele é um outro dos que a gente chama de portais, tá? Então, ele é relaxante, ele alivia dor de cabeça, porque ele está bem numa região entre músculos aqui do orbicular do olho, do frontal, e ele, às vezes, ele fica até dolorido, tá? Então, ele é bem entre as sobrancelhas, esse aqui também não tem como esquecer, né? E aí a gente pressiona e pode até aplicar uma gotinha. Eu só gosto de lembrar, como ele é um ponto que se usa também para dor de cabeça, e ali está escrito, tá? Insônia, dor de cabeça, tontura, não apliquem hortelã no meio dos olhos, por favor. Só isso. Porque daí, com algum suor, a pessoa pode escorrer para dentro do olho e arde. Que quem já fez isso com hortelã, de passar na mão e depois esquecer e coçar o olho, sabe, né? Então, lembrar de usar os óleos mais coringas, né? O frankincense, o lavanda, o gerânio, porque tem também os sintomas que têm relação até com a parte também hormonal, né? Tem aquela dor de cabeça de quem usa pílula, de quem tem TPM, de quem está na menopausa, né? Então, são bem interessantes. E na parte de ansiedade e depressão também, por causa da parte do emocional, tá? Então, esse aqui é o relaxante. E ali tem também o Kit Yoga, que é maravilhoso. Não tem como falar. Então tá, gente. Vamos ver aqui mais. O Bairrui também já vi muita gente usando, principalmente eu vejo o frankincense, né? No alto da cabeça. Como que a gente encontra ele? No paciente ali, a gente tá com o paciente deitado, né? Mas como que a gente pode fazer na gente? A gente pega o topo da orelha e o meio da cabeça e encontra os dedos lá em cima, tá? É o topo da cabeça. Por que que ele tem importância, né? Ele é um ponto do meridiano vasogovernador, que ele passa também por toda a parte posterior aqui, e ele é o ponto da clareza mental, né? Do foco, quando a gente precisa estudar. Até no meu Instagram, quem me segue tem tempo de passar para baixo, até tem da época que eu estava fazendo as provas de acupuntura, eu tirei uma foto cheia de agulha aqui no topo da cabeça, porque tem o VG20
E em torno dele, um dedo para cada lado, tem mais 4 pontos que são interessantes na acupuntura. Então, para estudar é muito engraçado, parece uma coroa de agulha. Mas a gente pode, daí na época eu não conhecia óleos essenciais, né? Então eu colocava agulha sempre. Então, assim, esse ponto VG20, para clareza mental, para a gente estudar para uma prova, para se preparar para uma coisa importante, a gente pode pingar um óleo para que ajude na parte de foco e concentração, né? Então, o mirra eu não acho ele tão prático para carregar, né? A gente até estava falando outro dia que eu coloco conta-gotas no mirra, porque ele é difícil de pingar e ele gruda, né? Ele é um óleo mais espesso. Mas quando a gente está em casa estudando, tranquilo para usar. Lavanda facílimo, né? Sempre carregamos junto, frankincense também. Eu gosto de aplicar nos pontos de acupuntura diluídos, tá? Então a gente mostra ali os óleos, mas a gente costuma usar eles diluídos até porque eles são muito voláteis, né? Então a gente não dura muito tempo na pele. Então eu gosto de usar eles diluídos, principalmente isso eu queria lembrar de falar, porque a gente está usando pontos que já tem uma, como é que eu vou dizer, uma espessura menor, tá? Mas eles são pontos de resistência elétrica diferente do resto do organismo. E não se sabe ainda, não se tem muitos estudos a respeito, se eles não absorvem mais os óleos. Então, é melhor a gente usar eles diluídos e também porque fica mais tempo, né? Quando a gente usa o óleo vegetal junto, o óleo de coco fracionado, a gente faz com que aquele óleo fique mais tempo ali, né? Então dá mais tempo para ele funcionar também, tá? Frankincense também tem rolon, lavanda também, né? E os outros a gente pode usar num blend, por exemplo, tá? Quando alguém vai estudar para uma prova, eu sempre faço um blend e dou de presente ou evento, né? Mas geralmente dou de presente para as pessoas que estão no vestibular e tudo mais. Vamos ver o que mais. Estamos no fim, gente. O estômago 36, ele é um ponto mais chatinho de encontrar, tá? A gente tem que medir para baixo do osso do joelho. Não vou conseguir mostrar aqui por causa da posição que eu tô. A gente mede 4 dedos para baixo do osso do joelho. Se vocês sentirem em vocês assim, ó, bota 4 dedos ali e aí na região mais fora da perna, né? Pro lado de fora da perna, quando cai pro lado do osso, tem um buraquinho ali e dói. Ah, esse é o estômago 36, tá? Depois, quando a gente for enviar ali e salvar o material, daí eu vou botar uma foto diferente para ajudar. Esse pontinho, ele é muito usado para, ali fala em tonificação do corpo, mas a gente usa ele, tem muita relação também com a parte de imunidade. Por isso que eu acho importante lembrar do estômago 36, principalmente relacionado ao Ongard, tá? Não coloquei aqui porque realmente eu não tinha como preparar esse slide melhor. Mas eu acho importante lembrar disso também, tá? E aí, ali, como a gente também tem esse ponto de tonificação, de fortalecimento do nosso organismo e da nossa imunidade, então a gente também pensa em anti-inflamatórios, como turmeric e deep blue, né? O hortelã, que se usa muito para dores, para cansaço, para ativar a circulação, ativar, né? Dentro desses canais da acupuntura circula energia, né? A medicina chinesa medicina ocidental mais moderna já não fala muito em energia, né? Mas é difícil explicar acupuntura sem falar em energia. Então, assim, esse ponto estômago 36, ele é importantíssimo tanto para a parte, se pensar, o nome dele, né, ajuda a lembrar, para estômago, para problemas digestivos, diarreia, constipação, né? Ele ajuda a regular isso, como ele ajuda no fortalecimento da imunidade e da nossa energia em geral, tá? Por isso que são esses óleos aí, como gengibre e patchouli, também são indicados para ativar isso, tá? Que mais? Esse VB31, então, eu estava olhando aqui os olhos embaixo, ele ajuda na circulação,
né? Então, ele também ajuda quando a gente está com dores, cansaço nas pernas, né? Ajuda na coceira. Esse ataque de vento que fala ali tem a ver com convulsões, com contraturas, com câimbras, né? Então, são coisas que dá para melhorar aplicando uma massagem nesse ponto. A gente está vendo ali só uma parte, né? Mas como que a gente encontra? Geralmente a gente fica de pé e o ponto onde encosta sentado, vocês não vão conseguir. Fica de pé, o ponto onde cai o dedo médio é o ponto VB31, tá? Esse é o Feng Shui. E aí, para ativar a circulação, cipreste, o Aroma Touch, que é um blend, né? Lavanda é sempre muito usado para relaxar, então a gente pensando nas contraturas, nas câimbras, vai ajudar bastante. Frankincense sempre quando tem alguma dor. E copaíba também pelo efeito anti-inflamatório, tá? Mais algum? A parte de aurícula. Então, a auriculoterapia, eu gosto de botar uma fotinho, porque as pessoas não têm a menor ideia quando a gente fala esse nome comprido. Mas é basicamente a tal da sementinha que a gente cola na orelha para ajudar em vários problemas do nosso organismo. Parece uma magia, né? Mas não é. Acontece que a orelha, principalmente a região interna da orelha, tem inervação que vem direto do cérebro, tá? É inervada por um ramo do nervo vago, né? Que cuida de todo o sistema parasimpático do nosso organismo. Então, aqui realmente tem uma inervação muito rica e é impressionante os efeitos que a gente consegue apenas com a auriculoterapia, sem usar todo o arsenal. Quem sabe só a auriculoterapia tem ouro na mão, tá? Por que que ali na imagem lateral tem um feto, né, um bebezinho, como se estivesse na barriga da mãe, de cabeça para baixo? Porque quando descobriram a auriculoterapia, verificaram que os pontos têm mais ou menos a distribuição como se tivesse um bebê ali, uma pessoa de cabeça para baixo. E a orelha, a conformação dela, o desenho dela, lembra também esse bebê de cabeça para baixo no ventre da mãe. Então, isso é interessante para ajudar a fixar também os pontos. Por quê? Porque os pontos que eu mais queria falar para vocês. A parte onde a gente fura com o brinco é um ponto que é muito interessante. Ele, além de ser o ponto do olho que a gente fala, né? É como se fosse um órgão, vou até tirar meu brinco. Ele também é o ponto do relaxamento e do ponto da cabeça, né? Então, a gente consegue relaxar bastante apenas apertando o lóbulo da orelha. Isso é interessante porque se tu tem um cliente que tem insônia, ansiedade, depressão, os pontos são aqui para dentro, né, mais próximo da cabeça, mas assim, todo o lóbulo da orelha está tratando a nossa cabeça e a nossa mente. Então, se a gente massagear, independentemente de aplicar o óleo ali, mas tá lá o meu óleo de lavanda no difusor, o meu Serenity, meu Adaptive no difusor, fazendo efeito, e eu quero dormir e eu quero que o meu pensamento acalme. Aqui é o ponto onde a gente vai pressionar. Tanto que tem criança que dorme massageando a orelha. Muitos devem ter lembrado disso agora, né? Tem aquelas crianças que dormem pegando na orelha, né? É impressionante. Que mais que tem aqui? Subindo aqui tem a região de coluna, né? A gente pode um dia falar só de aurícula. A parte aqui mais superior tem perna, quadril, tem pé, né? Tem vários pontos aqui. E a parte interna da orelha é a parte interna da barriga do bebê, da barriga do ser humano também. Onde tem os pontos daí dos órgãos internos, né? E daí vai ter baço pâncreas, vai ter intestino grosso, intestino delgado, vai ter estômago, coração, pulmão, todos esses pontos estão na parte interna da orelha e a gente estimula eles pensando daí nos diagnósticos de medicina chinesa. Um ponto que eu acho
excepcional e que não vai aparecer ali, que não tem nada a ver com o bebezinho, é o ponto do ápice da orelha. A gente pode ou dobrar a orelha e ver o ponto mais alto, ou simplesmente pega o ponto mais alto da orelha, pode usar a unha para estimular ele, tá? A pontinha da unha, não precisa se machucar, né? Para que que ele serve? Ele serve para calor. Quando que eu vou usar ele? Quando o filho está com febre, quando a gente está preocupado, porque a febre em algumas crianças pode dar crise convulsiva, né? Então, quando a gente quer tentar baixar aquela febre rápido, vai com a hortelã diluída, dá um banho mais morninho para frio e aperta esse pontinho mais alto aqui da orelha, que ele ajuda também a baixar o calor do corpo. Também serve para um sintoma que as mulheres, quem não passou ainda vai passar, que estão na menopausa e tem aqueles calorões. É incrível, tá? Então, é um ponto muito interessante para todo mundo saber. Pode passar. Bom, aí é um slide que a gente sempre vê, né? As vantagens de ser cliente da Terra, né? Só o acesso à nossa plataforma já vale milhões, né, Sam? Pode passar. Então, a gente sempre fala, né? Chama o consultor que está te atendendo, isso a gente fala muito no nosso grupo também. E acho que é importante a gente lembrar que a gente tem essa responsabilidade e esse prazer de atender. Quem não gosta de lidar com ser humano, com pessoas, geralmente não está na do Terra, né? Então, a gente sempre tem que lembrar de tanto de contar com quem nos apoia, né? E eu fui muito apoiada e tento sempre ajudar ao máximo, mas também de ter alguém a quem recorrer o tempo todo, não só em relação a vendas, a, a aromaterapia, essas coisas assim, mas ter alguém com quem conversar, com quem contar, acho que isso é muito importante para a nossa vida, né? Acho que é muito importante quando a gente fala em pessoas que a gente cuida que estão com dor, que estão deprimidas, que não estão dormindo bem, são pessoas que precisam de cuidado, né? E só de a gente ter com quem contar, tanto dentro da nossa equipe, a gente se ajuda muito, mas saber que a gente pode ser alguém para o nosso cliente contar com, né? Acho que isso é muito importante a gente lembrar, tá? Pode passar. Essa sou eu, né? Antes de ter filho, com cabelo penteado, ajeitado. Agradeço muito, gente. Estou à disposição. Vou dar uma olhada aqui no chat. Vou ver se a gente consegue resolver umas dúvidas. Muito obrigada. Que aula sensacional, Marina! Que maravilha! Nossa, eu aprendi, Obrigada. pessoal, queria que vocês dessem também aqui no chat o depoimento de vocês, eu aprendi demais. São coisas práticas, é isso que a gente quer trazer. A gente não quer trazer realmente, assim, não é um curso de medicina tradicional chinesa e nem de acupuntura e também não de aromaterapia, mas é coisas práticas do dia a dia que a gente pode usar de uma maneira simples, rápida e eficiente, né? Se a gente unir as duas ciências aqui, então, o negócio vai ficar muito mais potente, né, Voa pessoal? longe. Boa noite, isso mesmo. Marina, pode responder aí, fica à vontade. Tá, ok. Fizeram uma pergunta interessante, a gente já falou, né? O ponto ótimo para gestante é aquele da náusea, né? Aquele 3 dedos aqui para baixo no punho. E ali a Simone perguntou se em qualquer idade pode usar os mesmos pontos para inibir os sintomas ruins ou se tem um ponto específico para as crianças, para os pequenos, né? A gente conta 3 dedos, de preferência, da pessoa, tá? O que que significa?
Se eu for, que nem eu que sou gordinha, assim, os meus 3 dedos são gordinhos, entende? Então, eles vão dar num outro ponto. Se eu usar mais ou menos a distância dos dedos da criança, que são mais fininhos, né? Ele vai dar no ponto correto para a criança, entende? Então, a gente não vai usar 3 dedos da mãe, a gente vai ver mais ou menos quanto dá os 3 dedinhos da criança e a gente vai medir uns dois ali do nosso e vai ver onde fica, tá? Mas são pontos que podem ser pressionados em qualquer idade. Só que quando a gente vai fazendo uma criança, a gente sempre vai com delicadeza, né? Dando alguma explicação mágica, mas são excepcionais para usar em criança, até porque geralmente as crianças acabam não indo para acupuntura com agulha, tá? Então, acho muito interessante, principalmente os pontos de auriculoterapia. Material a gente já falou. Tristeza por luto, a quantidade de vezes para fazer essa terapia da massagem. Não, a gente pode fazer várias vezes ao dia, assim, conforme for usando os olhos, né? Geralmente a gente usa os olhos 2 a 3 vezes ao dia, e aí a pessoa aproveita para lembrar nesse momento de pressionar também os pontos que aliviam, né? A sensação de peso no peito que fica com o luto, tá? Que mais? É isso, gente. Ah, isso lembrou de uma coisa maravilhosa. Ela é acupunturista e começou a usar. Eu também comecei a usar os olhos no consultório. Levei um xingão da minha amiga Carol, que eu acho que ainda tá aí, porque eu pedi um cheirinho. Eu pedi um cheirinho para usar no consultório, levei um xingão. Então, assim, ó, as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, gente, os nossos óleos puros e certificados, é excepcional. E assim, ó, a gente não precisa usar muito, tá? Isso eu sempre falo, as pessoas sempre se fala em relação a remédio, por exemplo, quanto que a gente usa? A gente usa um mínimo que faça efeito, a gente não precisa encher o difusor de lavanda, né? Então, eu uso muito, e eu acho importante a gente lembrar disso, porque muita gente trabalha com terapias, né? Terapias manuais, ou a gente vai lá para apresentar para uma massoterapeuta, ou a gente vai mostrar para um dentista. Então, assim, a gente tem que lembrar que eles também têm a sala de espera, que eu, por exemplo, odeio ir no dentista, então eu vou achar ótimo se eu chegar lá e tiver um óleo relaxante. Eu acho excepcional também associar isso aí, tá? Inclusive, eu costumo dar uma amostrinha para os meus pacientes e eu junto, né? A acupuntura, o paciente está meio a mil ali, eu já pego e faço uma amostrinha de lavanda e já aplico no paciente também, ele leva, tá? Gastrite crônica e refluxo, é o E36 o ponto principal, tá? Mas tem outros pontos também, se quiser depois me perguntar, João, fica à vontade, tá? É isso, minha gente. Acho que é isso. Suspeita de TDAH. TDAH são os pontos de estímulo do sistema nervoso central, né? Então, aquele ponto superior aqui, né, junto com os olhos para foco e atenção, principalmente o thinker em criança, né? Não sei se teu filho é criança. A gente usa o thinker e a gente usa os outros olhos para foco e concentração, tá? Em adulto, a gente usa o Intune. Certo, gente? É isso? 9 anos, usa o Thinker, com certeza, e tem o protocolo ali, né, para TDAH, né, Sam? Ali no grupo do Telegram, tá? E aí usar esses pontos aqui da cabeça e o IG4 aqui, que também ajuda, tá? Que é o da mão. Má, oi, eu tô aqui e eu queria agradecer a tua aula e só para ilustrar para o pessoal, a cidade que tu falou de São Marcos é uma cidade com curvas tão terríveis que eu não consigo nem ir dirigindo, que eu enjoo. Então esse ponto que tu falou funciona muito, muito É mesmo. verdade. Parabéns, viu, pela aula. Obrigada. E na ambulância, tu imagina a velocidade. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Doutora Marina, a gente fica muito feliz e grato por essa aula sensacional em que a gente aprendeu muito
e que eu tenho certeza que eu vou usar, e aí pela sua pergunta já vou dizer o ponto TC6 ali, meu filho hoje, a gente estava terminando aqui de combinar a aula, e daí meu filho falou que estava com náusea, que estava com vontade de vomitar e tal, e o PC6 ele pressionou e funcionou, tá? Ah, Então, excepcional. E eu nem te falei que era o dedo dele, né? Então, Aaron, agradeço pela sua orientação, tá bom? Eu que Obrigada. agradeço a oportunidade. Obrigada, Sam. Um abraço. Boa noite a todos. Essa aula termina por aqui. Eu vejo vocês na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, Gratidão. tchau. Tchau. Ixi.